Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso primeiro entrevistado nos aguardando do outro lado da tela para a gente fazer o papo. Eu vou saudar a presença com muita alegria do deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Henrique Vieira. Deputado Henrique Vieira, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela participação aqui. Eu que agradeço muito, deputado, sua presença aqui, sua participação com a gente. É sempre uma alegria contar com a sua presença para a gente falar isso de uma série de temas envolvendo o cenário da política no nosso país, né, deputado? Ainda mais depois do último sábado, né, dia 1º, onde nós tivemos o início do ano legislativo. Aliás, um dia incomum de trabalho aí para os parlamentares, mas estavam quase todos lá em Brasília no sábado. Nessa primeira sessão, deputado, o fato mais importante era, por óbvio, aí, a eleição para a presidência das duas casas, a Câmara e o Senado, pleitos que, por incrível que pareça, estavam definidos bem antes da abertura das urnas por conta daqueles acordos que foram consolidados aí, ou construídos com uma amplíssima maioria no ano passado, congregando governo e oposição, algo que tem se tornado comum, para a surpresa de muitos. No Senado, o Davi Alcolumbre, senador pela União Brasil do Amapá, foi escolhido, com votos de 73 dos 81 parlamentares. O astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, teve 4 votos, mesmo número de senadores que votaram aí em Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Já na Câmara, o eleito foi Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apoiado pelo então presidente da casa, o Arthur Lira, e por um bloco formado aí por 17 partidos. Ele teve nada mais nada menos que 444 votos de 513 deputados. Ele concorreu com Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que obteve 31 votos, e um senhor também participou desse pleito pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro e contou aí com as menções de 22 parlamentares. Deputado, a gente vai falar muito sobre esse processo eleitoral lá na Câmara dos Deputados, em especial as sinalizações que foram dadas pelo presidente Hugo Mota, mas eu queria primeiro uma avaliação sua sobre essas eleições da presidência da Câmara e do Senado. Na sua análise, as casas legislativas estão bem representadas com Hugo Mota e Davi Alcolumbre no comando? Se o nosso referencial tem a ver com as pautas populares de justiça social, redução da desigualdade, combate à fome, proteção da biodiversidade, avanço nos direitos humanos, então eu vou responder que não. São parlamentares que não representam estas pautas tão importantes para nós. Infelizmente, o que existe hoje é um rebaixamento do debate político programático dentro do Congresso. Fica essa situação tanto quanto estranha, de partidos com perspectivas políticas tão diferentes, até mesmo antagônicas, fechando o acordo em torno de um nome apenas, o que revela que o debate não é exatamente programático, não é sobre ideias, é sobre conveniência, interesse e disputa de poder. O grande elemento que está favorecendo esse acordão é o fato do presidente da casa ter grande poder na mobilização das emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, desde 2015, vêm crescendo absurdamente e de maneira impositiva. Então, o que acontece é que o presidente da casa, na prática, fica com bilhões e bilhões e bilhões nas suas mãos, tendo capacidade de operar e distribuir esses valores. Então, ele consegue atrair para si diversos grupos políticos que querem ter acesso privilegiado a essas emendas. No fundo, a lógica da impositividade das emendas, sem transparência, sem isonomia, com o presidente da casa operando isso, atrai campos políticos distintos para um bloco, para ninguém ficar fora dessas fatias. Essa é uma análise geral. Do ponto de vista do governo e de partidos da base progressista, com quem eu dialogo muito bem e respeito, até porque sou base de sustentação do governo, sou de um partido de esquerda, eu entendo a tática desta companheirada
no sentido de fazer parte desse bloco que sairá vencedor é a chance que se tem de proteger o governo e tentar isolar a força ou diminuir a força da extrema-direita. Esse é o cálculo, na minha opinião, que o Palácio do Planalto faz, que o PT faz, de participar do bloco, porque participando do bloco tem posições estratégicas dentro da casa e ajuda a isolar ou diminuir ou fazer pelo menos um contrabalanço às pautas da extrema-direita. É complexo, mas no fundo fica muito frustrante, muito vazio o debate político dentro do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai repercutir esse apoio que foi dado pelo Partido dos Trabalhadores, os deputados aí da base do governo, à candidatura do deputado Hugo Mota, quando o senhor estava nessa disputa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deputado, eu queria ouvir do senhor. Estamos iniciando aí mais um ano do Parlamento Brasileiro, 2025, ano pré-eleições presidenciais. No próximo ano a gente vai ter aí essa disputa pelo Palácio do Planalto, eleições gerais. Eu queria que o senhor nos dissesse um pouco a respeito das prioridades que estão no radar aí, especialmente para a esquerda, ao longo desse ano de 2025 lá no Congresso Nacional. Quais são as pautas mais importantes na sua análise que a esquerda deveria priorizar esse ano de 2025? Em primeiro lugar, o grande embate que nós vamos ter é com relação à anistia. Isso não é detalhe. O próprio Hugo Mota sinalizou que já nas primeiras reuniões do Colégio de Líderes, ele quer definir se vai ou não pautar o projeto que tem como objetivo anistiar todos os golpistas, os que tentaram um golpe em 2022. Esse tema, para mim, é fundamental, porque se houver a anistia para aqueles que tentaram um golpe, e na nossa compreensão houve uma tentativa deliberada de golpe, bem, nós estamos normalizando a extrema-direita, nós estamos enfraquecendo ainda mais a democracia, nós estamos preparando o caminho para a elegibilidade novamente de Bolsonaro. Então, é um tema, na minha opinião, absolutamente central, sobre memória, verdade e justiça, sobre o legado daqueles que deram a vida para acabar com a ditadura militar e sobre o futuro, porque a anistia é sinal de que o golpismo, o autoritarismo estão normalizados mais uma vez na história do Brasil. Então, esse tema, para mim, a esquerda precisa chamar o campo progressista e abrir um debate com a sociedade sobre o que significa a anistia. Houve carro-bomba, houve plano de tentativa de assassinato, houve aparelhamento das forças policiais, houve uma tentativa de anular um resultado das urnas. É gravíssimo e, na minha opinião, nós temos que pautar isso com muita força e mobilização e debate com a sociedade nos próximos dias. Um outro ponto que nós temos que debater é sobre o orçamento público. Infelizmente, um tema complexo, mas muito importante, porque hoje o modelo das emendas pega 50 bilhões do orçamento e esse valor fica pulverizado dentro do Congresso nesse modelo obscuro e não transparente. Por que isso é importante? Nós não queremos que o governo Lula dê certo, nós não queremos impedir o retorno da extrema-direita, nós não queremos políticas públicas mais eficientes, fazendo entrega para a nossa população e melhorando a vida do nosso povo. Então, esse debate é fundamental, porque esse modelo está tirando recursos do poder executivo e diminuindo ainda mais a sua capacidade de investimento. Esse modelo é uma espécie de boicote informal à capacidade de governar de qualquer governo. E eu, como base do governo Lula, com críticas, mas base, querendo que o governo dê certo, reduza a desigualdade,
desenvolva programas sociais, opere políticas públicas, ganhe a eleição em 2026, bem, eu estou muito angustiado em ver o governo fora a austeridade fiscal, fora o arcabouço fiscal, fora a própria lógica do superávit primário, que é uma coisa que o próprio governo topa e eu discordo. Ainda vem esse modelo de emenda, fica um governo quase inviabilizado em vários aspectos de fazer investimentos consistentes para melhorar a vida da nossa gente. E, por fim, alguns debates que eu acho que a esquerda tem que pautar. A ampliação da isenção do imposto de renda o quanto antes, que é uma pauta popular de justiça fiscal e que melhora as condições das classes mais baixas, e a taxação da grande fortuna, que é uma medida também fiscal de justiça, de progressividade, de aumentar a receita do governo para ampliar a capacidade política pública, taxando mais os super ricos. E o outro debate que eu gostaria aqui de destacar, que foi enterrado, infelizmente, ano passado, é a regulação das big techs e das plataformas digitais. O que está acontecendo hoje é uma licença para cometimento de crime, discursos de ódio e organização da extrema-direita sem qualquer tipo de limite, em nome da democracia, da transparência e da verdadeira liberdade de expressão. Então, aqui alguns temas que eu estou selecionando e compartilhando com vocês que considero importantes na agenda parlamentar do nosso país. Sem dúvida, para além de outros, né? O senhor citou aí, de alguma forma, essa segunda parte da reforma tributária, que deve ser analisada ao longo desse ano de 2025, também a discussão, mais que fundamental, pelo fim da escala 6x1, é um outro tema que agrega à esquerda justamente nesse debate. Deputado, eu separei aqui 2 trechos do discurso do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, no sábado, e eu vou trazer para a gente analisar aqui no nosso programa. Primeiro, em que ele defende a responsabilidade fiscal por parte do governo. Vejam só. E meus amigos, não se pode mais discutir o óbvio. Nada pior para os mais pobres do que a inflação, a falta de estabilidade na economia. E a estabilidade é a resultante de um conjunto conhecido e consensual de medidas de responsabilidade fiscal. Não se apaga fogo com gasolina. Não existe uma nova matriz de combate ao incêndio. Isso é apenas atear fogo com outro nome. É nosso dever e o nosso dever é apagá-lo pelo bem do povo brasileiro. Bom, está aí o trecho em que ele fala sobre responsabilidade fiscal. A gente sabe que essa é a aposta da equipe econômica do governo Lula. O fiscalismo, cortar gastos, enfim. Parece que o Congresso também terá isso aí como um mantra nesse ano de 2025. A gente já citou aqui que esse ano a gente vai ter temas importantes a serem debatidos justamente com respeito à economia. Reforma tributária, também aquela ampliação da isenção do imposto de renda para a pessoa física até R$5.000, enfim. Deputado, dá para combinar essa lógica do fiscalismo que o Congresso quer ampliar com a necessidade de redução das desigualdades sociais, queda da inflação, atendimento das demandas básicas da população pós-pobre do nosso país, deputado? Na nossa opinião, não é possível. Esta lógica fiscalista, o Hugo Mota chamou de consensual, o que é um absurdo. Não é consensual no Congresso, não é consensual entre economistas, não é consensual entre especialistas, pesquisadores, acadêmicos, professores e professoras, não é consensual nem dentro do pensamento capitalista. Mas no Brasil criou-se esse mantra, esse dogma do fiscalismo, da austeridade fiscal. E isso, na prática, significa redução da capacidade do Estado de fazer proteção social, de fazer seguridade social, de desenvolver políticas públicas para qualificar e ampliar a saúde pública, educação pública, soberania alimentar, infraestrutura. É uma lógica de redução do tamanho do Estado. Essa é a crença. Eu preferia que o debate político fosse mais honesto,
que eles dissessem: nós acreditamos, esse é o nosso ponto de vista, e falassem abertamente que a austeridade fiscal significa menos Estado e capacidade de investimento público e uma crença que a dinâmica privada vai desenvolver a sociedade e cobrir essas lacunas e melhorar a vida das pessoas. Bem, faríamos um debate sobre isso. Eu acredito que não. Nós temos que fortalecer o público, universalizar o público, qualificar o público, garantir direitos, melhorar o SUS, ter mais universidades públicas, mais institutos federais. Eu acredito num Estado garantidor de direitos, indutor de redução de desigualdade. No fundo, a austeridade fiscal significa um Estado que é melhor para as elites financeiras e para os super ricos, prejudicando a vida do povo. Eu vou dar um exemplo apenas. Com o tal ajuste fiscal do ano passado, controlando o ritmo de crescimento do salário mínimo e fazendo um pente fino que, no limite, dificulta o acesso ao BPC e ao Bolsa Família, ou seja, salário mínimo, BPC e Bolsa Família. Estamos falando dos mais pobres desse país. Com o ajuste fiscal, espera-se uma economia aí, depois a gente pode pegar esses números com mais precisão, de 70 bilhões em 2 anos. Então vamos poupar para fazer o equilíbrio da conta pública, para controlar os gastos. Bem, na mesma semana que se aprovou no Congresso o tal ajuste fiscal em nome da responsabilidade fiscal que o Hugo Mota falou, o Banco Central aumentou em 1% a taxa de juros. E já aumentou de novo agora em janeiro e vai aumentar de novo na próxima reunião. A cada 1% do aumento da taxa básica de juros da economia, que é a Selic, são, em média, 55 bilhões a mais que o Estado paga em juros da dívida por ano, sendo que os principais credores são instituições financeiras e fundos de investimento. No papo reto com a nossa gente, super ricos, riquíssimos. Então, por um lado, o que eu estou vendo? Ajuste fiscal para você cortar gastos que têm a ver com os pobres. E uma lógica econômica que você aumenta a transferência de recursos para os ricos. Esse equilíbrio da conta pública ferra o povo. E essa lógica de que não pode operar com dívida pública é uma lógica absolutamente liberal. Você pode, inclusive, com responsabilidade e planejamento, ampliar a dívida pública para induzir desenvolvimento econômico e social. Você pode ter a dívida sob controle, sem entrar numa lógica de solvência do Estado, e você pode, de maneira planejada, aumentar a dívida do Estado para dinamizar a economia, para gerar emprego, para transferir renda, para reduzir desigualdade. E isso vai, inclusive, aumentar a receita do Estado, que vai ajudar a controlar a própria dívida. Então, tem um debate a fazer. Nós não somos do campo liberal do Estado mínimo. Nós somos do campo que prevê um desenvolvimento econômico induzido pelo Estado, que com mais emprego, valorização real do salário mínimo e políticas de transferência de renda, tem um fator que é a dinamização da economia. A própria receita do Estado vai aumentar, equilibrando a conta pública. O governo Lula fez isso durante um tempo. 2002 a 2010 foi um pouco essa lógica de um crescimento distributivo, com limites, com contradições. Não estou idealizando, não. Mas é possível, é uma falácia o que o Hugo Mota está colocando. A fala do Hugo Mota, no papo reto com a nossa gente, é para o super rico ficar feliz e para o pobre ficar preocupado. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E algo que me preocupou bastante, deputado, e que eu vou trazer também aqui um trecho para os nossos espectadores dessa fala, desse primeiro discurso do Hugo Mota lá à frente da presidência da Câmara. Ele, durante o discurso, ele fez, em uma série de momentos, a defesa do parlamentarismo, citou lá a promulgação
da Constituição Federal pelo Ulisses Guimarães, enfim. Mas eu vou trazer um trecho aqui para que os nossos espectadores possam assistir. Vejam só. Os constituintes estabeleceram a corresponsabilidade e a coparticipação do governo. Portanto, e aqui cabe fazer uma importante observação do ponto de vista histórico. Não dialogo neste momento com as circunstâncias. O Legislativo jamais avançou em nenhuma prerrogativa. No presente ou no passado presente. A rigor, nunca. Na verdade, o Poder Legislativo recuperou suas prerrogativas, definidas pelos constituintes originários, proclamadas aqui, nesta mesma cadeira, e o fez após os tormentosos abalos desde a redemocratização. Esse atraso se deu por um mecanismo político, na verdade um eufemismo de nome pomposo, mas de funcionamento que se provaria perverso, o chamado presidencialismo de coalizão. Nada mais, nada menos do que a alocação, o aluguel, o empréstimo do poder semipresidencial do Legislativo ao Executivo através de uma coparticipação não autônoma e independente, como inscrita na Constituição e descrita por Ulisses, mas submissa, subordinada sob o cabresto do poder do presidencialismo. Ou seja, saímos do presidencialismo absolutista por obra e graça de uma Constituição legítima e promulgada pelas circunstâncias, resvalamos por outros meios para um absolutismo presidencial que a Constituição não previa, do arranjo, da cooptação do parlamento, do toma lá da cá, de uma espécie de arrendamento do poder legislativo pelo executivo. Faço uma rápida digressão histórica, até para registro, antes de chegar ao ponto que interessa, sem emitir juízos de valor. O resultado dessa acomodação e seu distanciamento dos princípios dos constituintes levou ao primeiro impeachment. Sintoma claro do poder constitucional novo do parlamento, ainda não compreendido pelo sistema político. Eu até acelerei um pouquinho a fala dele, porque foi um trecho mais longo, mas enfim, só para resumir aqui, o Hugo Mota disse que o Legislativo recuperou as prerrogativas constitucionais ao longo dos últimos anos. Ele atacou o presidencialismo, falou em, abre aspas, empréstimo do poder semipresidencial do Legislativo ao Executivo, fecha aspas. Citou o impeachment da presidente Dilma Rousseff na parte final e falou em, abre aspas, poder constitucional novo do parlamento ainda não entendido pelo sistema político, fecha aspas. Deputado, como é que o senhor avalia essa fala do novo presidente da Câmara, essa defesa que ele faz do Legislativo sobre o Executivo eleito? Me parece claro que ele vai defender ainda mais poder nas mãos do Congresso Nacional, em especial sobre as emendas, né? Não tenho dúvida, essa parte é muito preocupante. Se eu entendi bem, e no dia eu fiquei ouvindo, porque tem elementos da fala dele que eu considerei positivos, quando ele fala de forma objetiva contra a ditadura, quando ele faz referência à Constituição, fez até referência indireta ao filme Ainda Estou Aqui, que é um filme que é de defesa da democracia, beleza. Mas essa parte que você selecionou me preocupou demais. Se eu entendi bem, ele basicamente está dizendo, vamos no papo reto, que a partir de Eduardo Cunha, o corte histórico, se você fizer a conta, ele vai indicar que a partir de Eduardo Cunha, o Legislativo começa a retomar as suas funções verdadeiramente constitucionais. Ou seja, o operador do golpe contra Dilma é elogiado indiretamente por Hugo Mota por ter recolocado o Legislativo naquilo que ele considera o verdadeiro espírito constituinte. No papo reto, é mais ou menos assim, Eduardo Cunha retoma Ulisses Guimarães. E por que Eduardo Cunha? Porque tem um marco a partir de 2015 e 2016, que é a impositividade das emendas parlamentares. Então, o que ele está querendo dizer é que o Legislativo também governa, e governa por meio da aplicação de recurso público, ou seja, por meio das emendas parlamentares. Ele está defendendo esse modelo. Isso é muito preocupante. Tudo bem que depois ele falou em transparência, usar a tecnologia para fazer com que todo o caminho do dinheiro seja objetivamente rastreado, tenha monitoramento, tenha o detalhamento dos impactos. Beleza, se houver transparência, o que ainda não há, resolve parte do problema, mas continua sendo, na minha compreensão, disfuncional e absurdo. Porque tem um detalhe que eu acho muito curioso.
dá vontade de debater isso mesmo. Pena que não houve debate para a presidência da casa. O Congresso fica com cada vez mais recursos públicos, 50 bi por ano. Só para que as pessoas tenham uma ideia, o governo tem de investimento 250 bi. Então, cada vez mais o Congresso está ficando com recursos que, na nossa compreensão, pela Constituição, o Executivo que teria que executar, sendo até redundante. Bem, o Congresso fica com o bônus de ter cada vez mais recursos. Agora eu pergunto, sai todo mês uma avaliação popular sobre o presidente da Câmara ou sai todo mês uma avaliação popular por meio das pesquisas do presidente da República? Ou seja, o Congresso fica com o bônus do recurso e não com o ônus da avaliação. Me faço entender? É uma disfuncionalidade, porque quem vai ser avaliado, quem vai ser aprovado ou reprovado, quem vai ser eleito ou reeleito é o presidente da República. Então o Congresso fica com cada vez mais dinheiro, de forma pulverizada, desorganizada, obscura, não transparente. O governo fica com menos recursos e depois, nas urnas, quem é avaliado, aprovado, reprovado, eleito ou reeleito é o Poder Executivo. Eu não vou ser avaliado como deputado federal ano que vem pela execução do todo do orçamento público. Eu não vou ser como deputado federal. O debate não é esse nas eleições para o parlamento. Então, o debate tem que ser aberto, tem que ser honesto. O que eles querem é cada vez mais dinheiro, com cada vez menos responsabilidade, dificultando cada vez mais o poder executivo de executar o programa que foi avaliado pelo povo e eleito nas urnas. Eu agradeço você ter percebido isso, porque lá no Congresso, trazendo aqui coisas de bastidor, eu ficava olhando para o lado assim, e eu sento ali perto do campo progressista, dentro da galera do campo progressista, para quem entra no plenário à esquerda, e sei lá, eu via no rosto das pessoas um certo contentamento, aplausos ao Hugo Mota em determinado momento, e eu pensando, gente, ele está basicamente elogiando Eduardo Cunha, ele está basicamente defendendo o atual modelo de aplicação de emendas, ele está basicamente defendendo que cada vez mais o legislativo governe. Ele usou a palavra governo, depois vocês podem pesquisar no plural mais de uma vez. Ele falou governos, uma certa governabilidade compartilhada, o que é curioso e hipócrita, porque quem avalia o governo na sociedade brasileira não está pensando no Hugo Mota, está pensando no Lula. Ele quer tirar dinheiro do Lula para ter mais dinheiro para o Congresso e que o povo avalie o que o Lula é capaz de fazer com menos dinheiro para governar. Ah, fala sério. Esse é um debate fundamental hoje no Brasil, na minha opinião. Sem dúvida alguma. Muito grave essas sinalizações foram dadas aí pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, parlamentar aí eleito no último sábado. Deputado, eu vou trazer aqui um assunto que acabou, de alguma forma, tomando conta das redes sociais. Algumas figuras, algumas lideranças do governo, durante a eleição lá no Congresso Nacional, elas estavam usando lá um boné. As pessoas perceberam ali, vou até colocar aqui na tela a foto, a imagem aí, ó, o deputado Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, estava lá usando esse boné, o Randolfo Rodrigues, senador, também o senador Camilo Santana, que atualmente ocupa o cargo de ministro da Educação, eles foram ali pontualmente exonerados para participar das eleições, enfim, mas eles estavam usando esse boné, está dizendo que tem a seguinte frase: o Brasil é dos brasileiros, uma referência clara lá, aquele boné que o Donald Trump usou durante a sua campanha nos Estados Unidos, o Make America Great Again, enfim, torne a América grande novamente. Como é que o senhor avaliou aí essa postura dos deputados do governo, uma ação, aliás, que foi construída pelo Sidônio Palmeira, né, que é o novo chefe lá da Secretaria de Comunicação, enfim, como é que o senhor viu esse tipo de boné utilizado pelos governistas? Num primeiro olhar, eu vejo como uma resposta inteligente à lógica do Trump, do bolsonarismo, porque o bolsonarismo se diz patriota, se diz nacionalista, diz que o Brasil está acima de tudo, mas
tem uma lógica totalmente subserviente e submissa aos Estados Unidos. Os bolsonaristas apoiam Donald Trump. Donald Trump deportou brasileiros de forma absolutamente injusta, humilhante, degradante. Então, acho que é uma resposta em termos de comunicação, dizendo assim, vocês que se dizem patriotas apoiam uma figura que odeia a América Latina, que odeia a América do Sul, que odeia os brasileiros, que humilha o nosso povo. Então, vocês são ou burros, ou muito contraditórios, ou não amam de verdade o Brasil e os brasileiros. Nós precisamos, assim, eu sou a favor da gente tentar, mesmo tentativa e erro, mas nós precisamos de uma forma de comunicação mais hábil, mais imagética, mais interessante, mais criativa, que comunique para além da bolha, que fale mais rapidamente com o nosso povo. Tudo com política, consistência e projeto na cabeça. A comunicação não é só forma, é conteúdo. O debate sobre o governo Lula precisa melhorar a comunicação? Precisa, mas não é um debate só sobre comunicação, na minha opinião. E falo como base de sustentação do governo. Então, assim, essas tentativas de demonstrar as contradições e as hipocrisias da extrema-direita, eu vejo com bons olhos. E a gente vai percebendo o que é mais eficiente, o que é menos eficiente, mas esse campo da narrativa, da imagem, de passar uma mensagem rápida, é algo que a gente precisa dominar melhor no mundo de hoje para falar melhor com o nosso povão, para além da nossa própria base, do nosso próprio campo. Tá certo. Deputado, o senhor citou aí no início do nosso papo, mas eu queria trazer novamente a baila aqui da nossa discussão. Queria uma análise sua a respeito da posição dos deputados do Partido dos Trabalhadores nessa eleição lá na Câmara, apoiando o Hugo Mota, sendo que o senhor estava nessa disputa. O senhor teve 22 votos lá na disputa para a presidência da casa, enfim, seja o pessoal, chegaram a dialogar com a liderança do partido, agora o deputado Lindbergh Faria, a respeito desse apoio nas eleições, enfim, incomoda de alguma forma vocês do partido essa postura do governo oferecendo apoio ao candidato do Arthur Lira, uma figura do Centrão, como o Mota, enfim, como é que vocês interpretam essa posição? Veja, não me incomoda do ponto de vista pessoal, não me apoiaram, nem me incomoda do ponto de vista partidário, não apoiaram a candidatura que o PSOL apresentou. Eu não tenho isso assim, no coração e na cabeça. O jogo ali é duro, Hugo Mota era o favorito, o PT entendeu que era melhor embarcar ali para disputar ali. Eu vou respeitar, eu não vou fazer fogo amigo. Eu entendo a tática do PT dentro da correlação de forças do Congresso para disputar espaços estratégicos na casa e ter mais influência na composição das comissões, das presidências e, sobretudo, na determinação das pautas. Então, eu entendo a movimentação do Partido dos Trabalhadores. Agora, espero que o Partido dos Trabalhadores entenda a movimentação do Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. Porque, veja, se é verdade que faz algum sentido aquilo que o PT fez, eu vou reivindicar que é muito verdade, que faz muito sentido aquilo que o PSOL está fazendo. Porque, se você pega o meu discurso, tem uma parte que eu falo assim: acomodação institucional e acordão têm limites e não vai ser suficiente para derrotar a extrema-direita. Tem isso escrito. É uma das teses da nossa candidatura. O que significa isso? Entendemos as movimentações mais pragmáticas para proteger o governo. Só que isso tem limite. Isso gera um nível de contradição que, se você não monitorar, pode ser insuportável. Isso pode salvar um governo, mas pode perder a disputa de valores com a sociedade. Nós precisamos de uma esquerda, dentro da frente ampla,
que possa enfrentar de maneira mais direta, objetiva e corajosa a extrema-direita e o centrão. Vamos pensar numa frente ampla, que dá sustentação frágil ao governo Lula. Ora, o MDB não estabelece a pressão lá? União Brasil não vai reivindicar os seus interesses? Por que o PSOL não faria isso? Nós estamos na frente ampla para quê? Para aplaudir tudo, ficar em silêncio, não fazer disputa nenhuma e deixar o governo ir para a direita? Em hipótese alguma. Eu acho que foi muito importante ter uma candidatura falando sobre democracia, uma candidatura falando sobre o fim da jornada 6x1, uma candidatura falando sobre a ampliação da isenção do imposto de renda e da regulação das plataformas digitais, ter uma candidatura falando sobre não anistia aos golpistas. Que bom que o pessoal existe no parlamento brasileiro para fazer um enfrentamento mais direto à extrema-direita e ao Arthur Lira e chamar a sociedade a uma mobilização. Nós não vamos, na minha opinião, superar a extrema-direita no horizonte histórico. Não estou falando só de votações no parlamento. Estou falando de uma disputa. No mundo, o fascismo atualizado, remodelado, na minha compreensão, está voltando. Teses autoritárias de mundo. Nós não vamos vencer isso apenas na acomodação institucional, cedendo pautas e sem fazer uma disputa mais deliberada, pedagógica, política, na sociedade, na imprensa. O PSOL, na minha opinião, cumpre esse papel. Então, não fico incomodado pessoalmente nem partidariamente. Entendo o PT, mas reivindico que para a democracia, para a luta contra a extrema-direita, para uma esquerda viva e pulsante, o PSOL está sendo muito importante. Detalhe, sendo base de sustentação do governo Lula. Ninguém pode nos acusar de estar desprotegendo o governo diante da extrema-direita. Diria até o contrário. Em vários debates no parlamento, nas comissões e no plenário, estamos nós lá, enfrentando o golpismo, o autoritarismo, o antipetismo, o antilulismo, o fisiologismo do centrão. Então, assim, sem idealizar o partido, todo partido tem seus limites, mas olha, eu acho que o PSOL está sendo muito importante e a candidatura que eu pude representar, eu estava ouvindo as pessoas, recebendo mensagens do campo progressista, eu acho que foi muito importante. Quão frustrante seria se fosse quase um acordão em torno do Hugo Mota ou Hugo Mota e extrema-direita. E as pautas da esquerda somem, ficam diluídas e acanhadas e escondidas? Em hipótese alguma, estamos aqui para fazer esse debate. Deputado, para a gente fechar aqui o nosso papo, um assunto, inclusive, que apareceu muito aqui no nosso chat ao longo do nosso papo, eu guardei para a gente trazer no final aqui da nossa entrevista, porque na semana passada a gente até repercutiu isso aqui no nosso programa, produziu muita polêmica dentro da esquerda. Foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério dos Povos Indígenas e a empresa Ambipar. Esse protocolo de intenções aí, essa empresa vai ter acesso aos territórios indígenas para fazer, pelo acordo, né, pelo que foi colocado aí, a ideia é fortalecer a proteção dos direitos dos povos indígenas. Mas, na prática, o que a gente tem aí é, entre aspas, a entrega de 14% do território nacional a essa empresa, ameaçando a soberania nacional. Enfim, é evidente que isso é um protocolo de intenções, ainda não está assinado um contrato propriamente dito, mas, de toda forma, isso produz muita repercussão e muita preocupação em relação ao que pode ser, aonde a gente pode chegar diante desse protocolo que foi assinado. Eu queria uma análise sua, como é que o senhor vê a assinatura desse protocolo de intenções, se, na sua avaliação, de alguma forma, a soberania nacional estaria em risco a partir disso? Foi, de fato, aprovado pelo Ministério dos Povos Indígenas? Isso, é um acordo assinado, um protocolo de intenções, esse é o termo, um protocolo de intenções assinado entre o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, e essa empresa privada, a Ambipar. Vejo com preocupação, vou procurar uma reunião com o MPI, com o qual tenho uma excelente relação, para entender o sentido desse protocolo de intenções, o objetivo, as implicações, as consequências, se estão justamente medindo os impactos que isso pode ter sobre soberania nacional
Então, ouvindo e estudando, fico com uma preocupação inicial. Agora, eu vou aproveitar a relação direta com o Ministério e o meu trabalho como parlamentar para entender de fato o que está acontecendo e trazer informações mais detalhadas. Eu vou até colocar aqui na tela um trecho de uma matéria aqui que eu resgatei aqui agora na pressa, do site da CNN, dizendo aqui, o governo nega a transferência de terras indígenas para iniciativa privada. O comunicado foi divulgado após a disseminação de notícias falsas sobre a parceria firmada entre o MPI e a empresa Ambipar. E aí segue aqui, o governo federal negou, tarará, tarará. Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação, o governo reafirma que, de acordo com a Constituição, esses territórios são inalienáveis e indisponíveis. Aí lá embaixo ele faz aqui o seguinte, a empresa e o MPI assinaram um protocolo de intenções e, segundo a SECOM, o objetivo é, abre aspas, fortalecer a proteção dos povos indígenas e a proteção dos direitos dos povos indígenas, fecha aspas, de forma alinhada aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos povos indígenas. Enfim, a matéria continua, mas o fato, deputado, é que esse tema não foi discutido amplamente na sociedade brasileira, essas notícias surgiram, enfim. Preocupa, né? Preocupa, assim. Fiquei um pouco mais tranquilo com o governo reiterando que são terras inalienáveis e indisponíveis para a cessão privada, mas concordo com a preocupação e vou procurar uma interlocução com o MPI para ter mais informações. A preocupação é legítima. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente nesse nosso primeiro papo. Certamente o senhor vai ter muito trabalho aí ao longo dos próximos meses, nesse ano legislativo que começou no último sábado. Quero, acima de tudo, desejar sorte ao senhor, força aí para essa luta que vai ser feita no Congresso Nacional e que a gente possa fazer muitos diálogos ao longo desse ano. Obrigado mais uma vez por essa primeira interlocução. Uma boa semana para o senhor e um abraço forte. Muito obrigado, um fraterno abraço para você, um fraterno abraço para todo mundo que está nos assistindo. Cabeça erguida e bora para cima, é tempo de coragem.